Meus amados irmãos, que nós vamos meditar é o ponto onde Jesus diz que Ele teria, quando viesse o Consolador, irmãos, Ele teria o mesmo poder para operar a obra de Deus na terra, assim como Jesus teve, quando aqui esteve. Veja que Jesus, Ele veio e Ele fez assim, Ele curou os cegos, curou os enfermos, Ele deu visão aos cegos, aos paralíticos fizeram andar, e quantos outros também que foram ressuscitados, que pediu a Deus que devolvesse a vida e o espírito àquelas criaturas. Como nós temos um exemplo bem forte, chamativo, que é Lázaro, que estava morto ali há quase 4 dias. Irmãos, esse poder que Jesus usou naquele tempo, tem manifestado na nossa igreja hoje. E nós somos testemunha disto, do poder que a Santa Vó Rosa então recebeu. Quando assim ela, ainda no seu corpo físico, já participando desta glória de Jesus, do poder de Jesus, de estar com Jesus na operação de um milagre, do poder de Deus. No seu corpo físico ainda, Jesus já dava a ela o poder de tomar decisões, em favor daqueles que merecessem a graça de Jesus. E quando ela assume então esse galardão, esse ministério tão maravilhoso que é o de Consolador, meus amados irmãos, a nossa igreja de lá para cá teve um avanço muito grande no aperfeiçoamento, principalmente em questão de consagração e santidade. Principalmente, irmãos, apurando a fé do apostólico, para que este povo se tornasse um povo realmente fervoroso, mas não um povo fanático, para não se misturar com o mundo, com os costumes errados que existem. E quantas pessoas, irmãos, foram curados por esta santa. Irmãos, nós temos muitos relatos de pessoas que não ouviam, e quando aquela irmã foi a uma santa comunhão, por exemplo, e ali a avó orou pedindo à Santa Avó que curasse a sua neta, e depois de uns dias ela começou a ouvir. Irmãos, quantas e quantas pessoas que, desenganada, como diz a própria mensagem, desenganada pelo médico, a própria pessoa, o médico dizer à família: olha, não tem mais nada o que fazer, é só esperar o dia daquela pessoa. Mas muitos, meus amados, dessas pessoas que não conhecem a nossa fé, que não conhecem a nossa igreja, não sabem do santo poderoso que nós temos, que é a Santa Vó Rosa e que é o Santo Irmão Alto. Que esses 2 santos fazem parte da glória de Jesus, que ele então iria testificar a respeito de Jesus, e que este então teria o poder de fazer com que a promessa de Jesus de dar a Deus um governo de um povo, de dar a Deus um povo santo, um povo que realmente não passasse pela morte do corpo, mas que fosse levado aos céus. A Santa Vó Rosa tem lutado para que isso se torne uma realidade, para que isso se cumpra na vida desta igreja. Por isso, meus amados irmãos, que nós não podemos, meus amados, falharem com a Santa Vó, com o Santo Irmão Aldo, porque poderosos são esses santos. Então, crê nessa santa, crê realmente, não apenas diz que crê na Santa Vó. Irmãos, porque uma fé sem obras nada vale para Deus, nada vale para a Santa Vó Rosa, e muito menos para Jesus ou para o Santo Irmão Aldo. Coloque a sua vida dentro desse princípio, os irmãos irão ver, irão testemunhar ainda mais.
Porque quem aqui dentro está, por exemplo, que já faz parte da Irmandade Apostólica, que é conhecedor desta verdade, da doutrina que pregamos, da disciplina que temos, dos santos que nós temos, sabem do que eu estou dizendo aos meus irmãos. Irmãos, não é uma novidade para ninguém aqui dentro, nem mesmo para os nossos internautas, que já são apostólicos. Não é uma novidade de que o Senhor sabe do grande poder que aqui tem. Mas muitas vezes nós falhamos nisto. Nós falhamos em obedecer a esta santa. Obedecer o santo irmão Aldo para que a nossa vida e nela tenha milagre constante. Porque eles não nos fizeram testemunhas à toa, sem nenhum objetivo, sem nenhum propósito. Nos fizeram testemunha para que nós podemos dar ao mundo um testemunho de um grande poder que é manifestado por Deus. Para que aquele que encontrar este caminho, encontrar esta santa, creiam verdadeiramente, porque viu e presenciou, irmãos, fatos que causaram admirações, feito por uma santa escolhida por Jesus, pelo seu sucessor, o santo irmão Aldo, que participa disto, que participa desta glória que a Santa Avó Rosa tem. Então, fortalece a sua fé na Santa Avó Rosa, no santo irmão Aldo. Porque o período que nós estamos vivendo hoje, sem a presença do irmão Aldo, é o período chamado Tempo da Fé. Que lá atrás, a nossa saudosa missionária Odete dizia isto, dizendo que a nossa igreja chegará um tempo e iria viver pela fé. Hoje nós temos que crer na Santa Avó Rosa, meus amados irmãos, de todo o corpo e alma e espírito. E para que esta fé seja válida, o meu corpo tem que estar em ordem, o meu espírito tem que estar em ordem. Eu tenho que viver, proceder a minha vida, meus amados irmãos, com obras do Espírito. Porque imagine como seria tão bom para a Santa Avó Rosa. Quando a igreja inteira estivesse realmente fiéis, lá no seu trabalho, na escola, na sua casa, onde for. Imagine a Santa Avó Rosa fazer grandes e grandes milagres. Mas para isso ela precisa de um povo fiel, um povo muito temente. Porque veja que na mensagem ele diz, a Santa Avó Rosa está aí, os santos e anjos estão ajudando a Santa Avó, o santo irmão Aldo, a ajudar este povo, mas ajudar a quem? Os fiéis. Nunca vi Deus ajudar um pecador. Nunca vi a Santa Avó Rosa abençoar nem o irmão Aldo. Abençoar um homem, um irmão, uma irmã, um jovem que está em pecado. E por mais que diz aqui, eu tenho fé na Santa Avó Rosa, mas as suas obras mostram que a sua fé é fria. Gloriosa é a Santa Avó Rosa, glorioso é o santo irmão Aldo, porque eles são santos. Irmãos, ninguém tira a autoridade do irmão Aldo, nem da Santa Avó. Porque eles, assim como Jesus foi fiel a Deus, eles também são fiel a Deus. Por isso hoje são o que são. Querem fazer de cada um merecedor desta glória. E nós precisamos aceitar isto. Vamos confiar mais. Vamos deixar de lado aquilo que tem prejudicado a nossa consagração, que tem prejudicado a nossa fé. Se o Senhor ama realmente a Santa Avó Rosa, se o Senhor ama realmente o santo irmão Aldo, se o Senhor crê realmente no irmão Aldo, na Santa Avó Rosa, então por que que o Senhor não é ainda santificado? Por que que o Senhor ainda não é consagrado, meus amados irmãos e internautas? Por quê? Se dizemos que confiamos em Deus, se dizemos que somos um filho de Deus,
Se dizemos que somos discípulos do Consolador, por que nós erramos? Por que temos que falhar? O que falta para o Senhor ser realmente um discípulo da Santa Vó Rosa? Veja que o nosso Senhor Jesus disse que através dele iria fazer valer o sacrifício dele na cruz. Mas por causa de quem? Para quem? Só aqueles que aceitassem, que o aceitassem. Aqueles que se arrependessem verdadeiramente. Porque veja que, meus amados irmãos, que Jesus veio a esse mundo, morreu na cruz por todos? Não, não é por todos. Jesus, ele morreu na cruz, não é por todos. Somente por aqueles que o aceitam o seu sacrifício. Por isso que ele mesmo disse lá atrás: o meu chamado é para todos, mas poucos serão escolhidos. Então nisso comprova que não é para todo mundo. Porque, meus amados irmãos, nem todo mundo, por mais que foram criados por Deus, nem todo mundo vão herdar os céus. Uma boa parte, na verdade, não herdará, porque não querem deixar a sua vida outrora. Diz crer em Deus, diz crer em Jesus Cristo, diz que é um filho de Deus. E existem alguns apostólicos assim também. Eu creio na Santa Vó Rosa, eu creio no Santo Irmão Aldo, mas até ponto que a sua fé é grande, é o suficiente? Até que ponto essa crença sua na Santa Vó Rosa te levará para os céus? Qual é a proporção disto? Porque, meus amados irmãos, nada vai adiantar dizer. A gente transforma ou muda alguma coisa com obras, não é falando. Se falasse fosse bom, meus amados, só falasse, o mundo inteiro estaria salvo. As pessoas, todas elas estariam salvas. Até a pessoa mais ruim que tivesse neste mundo, ela também diz que é filho de Deus. Elas também diz que é irmão de Cristo. Mas se não estiver, irmãos, de acordo com ele, se enganam a si próprio. Então tem a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, meus amados irmãos, como um exemplo para ser seguido. Porque a Santa Vó Rosa foi muito fiel a Jesus. Até mesmo aquilo que a Santa Vó Rosa não desejava fazer, mas ela fez por amor a Cristo, ela fez por amor ao povo apostólico, à igreja. Assim também é o nosso irmão Aldo. Prometeu em servir tudo o que fosse necessário para ajudá-lo nesta obra. E 44 anos ele tem feito isto. Fez isto, cumpriu, foi fiel, obediente a Santa Vó, obediente a Jesus. Até mesmo o irmão Aldo não querendo, às vezes no coração sentia um desejo muito grande de ajudar um filho, um jovem, um moço, um senhor de idade ou uma pessoa qualquer na igreja. Mas muitas vezes a Santa Vó Rosa não deixava. Quantas vezes isso aconteceu? De chegar na sede, ligar ou até mesmo ligar, escrever uma carta e o próprio nosso irmão Aldo não dizer nada. Irmãos, nós temos exemplo de pessoas que deixaram seguir esta igreja, seguir a Santa Vó, o Santo Irmão Aldo, porque não foram atendidos. E como tinha uma fé fraca, não era sólida, não era concreta, perderam a fé na Santa Vó e no Santo Irmão Aldo. Então, meus amados, bem-aventurado é o que crê nesta santa, porque ela tem um poder muito grande.
Irmãos, ela sabe o que é melhor para nós. O nosso irmão Aldo, ela disse uma vez que ela tem muito que dar a esta igreja, muito mesmo. Uma outra vez o nosso irmão Aldo disse que muitas vezes nós pedimos pouco, e ele queria mais, dar mais, mas não pode às vezes. Às vezes pedimos tanta coisa ao irmão Aldo, tantas coisas a Santa Avó Rosa, mas não fazemos nada para que nós alcancemos esta graça. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem: eu oro, peço tanto a Santa Avó Rosa para me ajudar, mas nada acontece na minha vida, eu só tenho lutas. Mas não tem a capacidade de botar os pés no chão, olhar para dentro de si e ver. Porque, como a Santa Avó Rosa dizia, quando as pessoas chegavam nela dizendo assim: vó, peça para Jesus para me abençoar, para me ajudar, com a minha família, com os meus negócios, os meus filhos. O que a Santa Avó Rosa dizia? Jesus vai abençoar? Não. Dizia assim: vá, faça a sua parte primeiro. Jesus faz a dele depois. Então, esta é a nossa vez, esta é a nossa hora de fazermos a nossa parte. E qual é a nossa parte, pastor? A nossa parte é ser consagrado e santificado. Esta é a nossa parte. Se nós não fizermos isto, nada combinado com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Aldo. Mas ele não é misericordioso, não dizemos que ele é poderoso, são santos poderosos, são, mas só são para aqueles que são consagrados e santificados. Eles não são poderosos para um pecador que não queira o arrependimento, que não se arrepende, que não quer se converter. Eles só poderão apresentar a glória de Deus na vida da criatura que for realmente a mais semelhança de Deus. Então, olhe para si e veja se o seu procedimento, a forma que você vive, aquilo que tem consumido, aonde tem ido, para ver, enxergar em si aonde tem que ser corrigido. Aí, fazendo essas correções, aí se prepara, meus amados, que a glória de Deus virá grande sobre ti, grande mesmo. E se o seu celeiro já é cheio, Deus transbordará, dará mais graça, mais poder, ela estará ao teu lado constante, nada vai impedi-la de nos dar aquilo que foi dado a ela para nós, para ser compartilhado conosco. A glória de Deus, que é o poder de Deus, de sermos ressuscitados para Cristo, para Deus, porque a missão da Santa Avó Rosa, meus amados, é esta missão de conduzir cada um deste que crê nela, que crê no Santo Irmão Aldo, que crê nesta igreja, a um lugar preparado por Jesus, que é o reino de Deus na eternidade. Então, creia assim na Santa Avó Rosa, faz a sua parte, vamos cada um fazer a nossa parte. A Santa Avó Rosa está pronta, na nossa frente, só nos olhando e vendo, e esperando que nós fazemos primeiramente a nossa parte, porque gloriosa ela é, poderosa muito ainda. E ele, Santo Irmão, imagine o poder que não está com ele, de conduzir, de comandar exércitos celestiais de anjos e santos. Jesus não disse que irão ver os céus abertos, e Deus, ele, Jesus, dando ordens aos anjos ao seu favor? Por que não tem esta fé nisto? Por que não crê nessas palavras? Então, renova a sua fé na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo. Coloque a sua vida nas mãos desses santos.
não teme a nada deste mundo, não tenha medo, meus amados. O apostólico medroso não entra nos céus, porque Deus não fez a gente assim. O apostólico tem que ser corajoso. Deus não fez o homem para o fracasso, Ele fez o homem para a vitória, para a conquista. Deu a nós esta ordem de ir conquistar. E hoje a Santa Avó Rosa nos auxilia para isto, conquistar um galardão nos céus, porque é de lá que nós viemos, é para lá que nós temos que voltar, o Espírito tem que voltar para lá. E a Santa Avó Rosa é o caminho, e o Santo Irmão Aldo também. Que Deus os abençoe, que os senhores tenham muita fé na Santa Avó, no Santo Irmão Aldo, e que os seus passos, as suas obras provam a sua fé, se é verdadeira a sua fé ou não. Que Deus abençoe, amém. Irmãos, todos em pé, nós vamos passar para o nosso momento de oração, onde a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, nos dá uma oportunidade de podermos falar com o reino dos céus, através desses santos. Por isso que eu disse aos meus irmãos, tenham fé na Santa Avó. O que o senhor está precisando? O que a senhora, você jovem, crianças estão precisando? Eu sei que vocês precisam de algo, porque cada um de nós aqui precisamos. Mas esta é a hora de você medir a sua fé. Aí é a hora também de fazer um exame de consciência, de pensar, será que eu falar para Jesus, se Ele vai me atender ou não? Será que a Santa Avó vai me ouvir ou não? Será que por causa de tal coisa que eu fiz ontem, ou estou fazendo agora, ou os meus pensamentos, ou a forma que eu estou vivendo, será que eu vou ser ouvido ou não? Faça um teste, ora para ela, e se for preciso, busque o perdão. Vamos cantar o hino, primeiramente, de número 172. Oremos.
Amém. Cantaremos o hino de 136, louvemos o nome do Senhor. Irmãos, em nome da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, eu agradeço a todos os irmãos que colaboraram para que esta reunião fosse realizada. E agradeço os nossos internautas, que Deus também os abençoe. Levante suas mãos aos céus, curvem a sua cabeça, vamos orar e agradecer. Querido Deus, nosso Pai, Divino Espírito Santo, Senhor Jesus, Maria Santíssima, Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo, a nossa gratidão. Gratidão por ter nos dado esta vida, esta oportunidade de fazermos parte de uma igreja santa, de sermos participantes da sua glória, Santa Avó Rosa, de podermos receber a sua bênção, sua graça, o poder do Senhor Santo Irmão Aldo de nos curar das enfermidades, de nos dar livramentos na nossa caminhada, na nossa jornada nesta terra. Por isso o agradecemos e agradecemos por esta oportunidade de poder aqui estar reunidos como uma igreja, nesse tabernáculo santo. Irmão Aldo, para aprender mais, para fortalecer mais o nosso espírito, a nossa fé, no princípio da lei de Deus, e também que fortalecemos a nossa fé, no poder do nosso Senhor Jesus, de Maria Santíssima, da Senhora Santa Avó Rosa e do Senhor Santo Irmão Aldo. Esse poder que tem derramado sobre todos nós, para nos guardar constantemente, assim como tem feito durante todo esse tempo, desde o início do teu ministério, desde o início do teu preparo, Santa Avó Rosa. Jesus tem nos dado esta oportunidade de estar com Ele, de poder ter uma comunhão com o Divino Espírito Santo, de ter Deus em nossa vida, nos guiando, nos inspirando, para sermos um povo vencedor. Por isso a nossa gratidão, por toda essa maravilhosa bênção que a Senhora tem nos dado. E agora, ao término da nossa reunião, peço que ouça as orações dos teus filhos, que eles possam ter mais fé na Senhora, mais força para vencer, para lutar contra aquilo que tem atrapalhado, ó Santa Avó Rosa, a Senhora até mesmo de ajudá-los mais, de poder conceder aquilo que a Senhora tem preparado para dar a cada um dos teus filhos.
peço, Santa Vó Rosa, que abençoe o teu povo, para que eles tenham inspiração nas suas escolhas, nas suas decisões, para que eles possam suportar o processo, ter paciência para esperar a hora certa de Deus para receber a bênção, a graça que tanto almeja para a sua vida. Meus amados irmãos, crer na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Aldo, se entrega de corpo e alma, de espírito, a esses santos para receber cada vez mais a bênção que tem nos céus e que tem Deus preparado para nós. E assim eu peço, Santa Vó, pelos pedidos que foram colocados nessa carta de oração, que essas pessoas possam crer mais na Senhora e receber, e até mesmo que a Senhora possa dar um incentivo para que ela possa fortalecer a sua fé, até mesmo para despertar dessa doença, de estar vivendo no pecado, até mesmo desanimado da vida, às vezes até sem mesmo esperança, que a Senhora possa dar a cada um deles. Peço também pelos internautas lá na sua casa, que estão aqui conectados conosco, nesta mesma oração, nesta mesma fé, nesse mesmo objetivo de alcançar aquilo que nós necessitamos, que é a paz e a comunhão. Então que assim também seja feito na vida deles, a sua participação, ó Santo Irmão Aldo, ó Santa Vó Rosa. Que Jesus esteja com todos. Meus amados irmãos, presentes e internautas, recebam então a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Crer na Virgem Maria, na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo, e recebam então toda a sua bênção. E que sejam todos felizes, tenham um bom retorno e um excelente dia de amanhã, com muita paz e alegria. Ó irmão Aldo, agradecemos, não somente o Senhor, mas todo o Reino dos Céus, e não somente agora, mas para todo sempre, por tudo que faz em nossa vida. Amém. Pastor para todos, até na próxima, se Deus quiser. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.